Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Papo de Canteiro. E para começar, vamos falar um pouco aqui dos nossos patrocinadores. Se você quer ter uma gerência de qualidade e um controle de qualidade da sua obra, contrate a gerência, planejamento da sua empresa, tá? Se você quer ter obras de qualidade, comprar um apartamento com qualidade, contrata a Teles Machado Engenharia. E se você quer ter uma filmagem com excelência, grandes imagens, com a Usina Trancoso. Se você quer ter acesso ao Instagram, em algum lugar aqui da tela vai estar para você seguir esse link e seguir ela lá na rede social, tá? Hoje nós temos aqui um grande convidado com Rony Donald, figura ilustre, com esse chapéu lindo, maravilhoso aqui pra gente, tá? Vamos falar um pouco da sua grande carreira aqui, você vai conhecer aos poucos aqui, vou deixar esse segredo aqui guardado e a gente vai soltando aos poucos para você ficar até o final aqui com a gente, tá? Então, falar aqui um pouco da sua experiência, não vou soltar o currículo logo de cara, que é pra gente conhecendo aos poucos. Fala um pouco, Rony Donald, sei que você é formado em engenharia civil, especializado aí na parte de engenharia de segurança, e o que é mais aqui que você pode trazer assim de desempenho da sua carreira aí acadêmica? Bom, primeiro, agradecer pela oportunidade aqui, estar integrando o Papo de Canteiro, o maior podcast mais revolucionário do Brasil. E mais ainda, vai crescer mais ainda. Até para que a gente possa disseminar um pouquinho de informação daquilo que a gente vem absorvendo, né, ao longo do tempo. Então, hoje a gente pode repassar algumas informações do dia a dia das nossas atividades, de como ela foi, né? Desde a década de 70, como técnico em estrada. Tem chão. É um pouquinho só. E depois na área de engenharia civil, né, controle tecnológico, depois um pouco de perícias também e de maneira mais atuante na engenharia de segurança do trabalho. Hoje você é mais voltado para a área acadêmica ou para outras questões, área de segurança, área de perícia? Hoje você se debruça em qual área assim mais? Olha, eu ministro o curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, né? Esse próximo sábado eu concluo uma turma exatamente de perícias de insalubridade e periculosidade. Como engenheiro de segurança, a gente presta consultoria nas diversas áreas da engenharia de segurança do trabalho. Atualmente a gente está militando nos programas de gerenciamento de risco, laudos técnicos, né, para Previdência Social, PPP, e mais recentemente o E-Social, que entrou em vigor. Então nós atuamos nessas áreas. Fazemos também avaliações ambientais e na área de engenharia civil ainda faço alguma coisa na parte de anomalias patológicas, algumas coisas dessa natureza. E ainda natureza. Consegue arrumar tempo para tomar uma cerveja? Bom, isso tudo. Isso aí tem que reservar um tempinho para poder gelar a garganta, mas a gente consegue conciliar. Tem algumas atividades no interior e a gente vem desenvolvendo algumas atividades aí até para aprender a cada dia mais e eu poder repassar para os alunos, né? Na realidade, meu objetivo principal é demonstrar que tem espaço para quem quer estudar, para quem quer atuar de maneira eficaz, de maneira a cumprir a legislação e principalmente para preservar vidas, né? A nossa atividade tem muito a ver com a preservação da vida das pessoas. É demais. Eu sou engenheiro civil e passo por algumas situações que são complicadas. E como se deu tudo isso? Você sempre quis ou foi algo que foi do acaso lá, virar engenheiro civil, ingressar nessa área de segurança? Você sempre teve essa paixão ou foi o acaso que levou a isso? Veja, eu puxando antes para a área acadêmica, o meu primeiro curso para professor eu tinha 13 anos. Eu quando tinha 13 anos eu fiz o meu primeiro curso para ensinar a adultos, então eu sempre tive realmente essa vontade. Era paixão mesmo. Era, até hoje. Porque como diz minha mãe é professora, ela disse que para ensinar tem que ser apaixonado. Não, eu sou apaixonado. Eu adoro sala de aula, eu fico triste quando não estou em sala de aula, independente de qual seja. Pode ser no canteiro de obras, pode ser numa indústria, pode ser na faculdade, onde for. Eu tenho paixão por isso. E
eu tive formação técnica, né? Desde o início. Eu terminei o curso técnico em estradas em 1972. Um dia né? desse. Foi ontem, eu considero assim também. E a partir daí eu comecei a trabalhar. Trabalhei muito com projeto rodoviário, com segurança para o trânsito. Daí começou a surgir a minha paixão pela parte de segurança, projetos de sinalização viária. Então eu atuei nessa área no Departamento de Estradas de Rodagem até 1989. Depois eu fui para a Universidade Federal, e sempre na área técnica. Né? Eu entrei lá, eu prestei esse concurso público para desenhista, depois prestei concurso público para técnico de laboratório, e depois, antes da Constituição Federal, eu fui classificado como engenheiro de controle de qualidade. Então era um cargo que só tinha aqui na Universidade Federal de Sergipe. Então eu trabalhei muito tempo lá na UFES em laboratório. Entendi. Né? Voltado para a parte, aí já era a parte de solos. Ou era... Solos, materiais de construção, hidráulica, porque quando eu entrei só tinha eu como técnico, né? Então era meio que eu atendia aos diversos laboratórios. Entendi. Quando a universidade, o curso de engenharia civil, se transferiu para o campus universitário, né, lá em São Cristóvão. Então eu atuava nas diversas áreas, ainda fui professor durante um período. E lá mesmo na universidade eu fui coordenador de uma comissão que era exatamente para analisar as condições insalubres e periculosas. Durante alguns anos eu trabalhei com isso lá. Entendi. Só que veio na área acadêmica aí. É muito ramo aqui para entender um pouco de cada coisa que foi surgindo na vida aí. Vamos entender aqui como é cada coisa. Tá. Aí vem a parte da acadêmica e veio a engenharia civil e a parte de segurança. Tá. Logo depois disso? Ou... Não, a civil foi a partir de 84. Né? Então eu era servidor da universidade, prestava alguns serviços, fui mais voltado para a parte de projetos, né? Projetos tanto arquitetônicos, hidrossanitários. Nunca entendi nada de estrutura, nem quero, tenho medo. Eu brincava com a turma lá, que, como eu falei, durante o período eu fui professor também, mas era responsável pela parte prática. Então eu não sabia calcular uma viga bioapoiada, até hoje não sei, eu tenho medo disso, né? E quando a gente faz engenharia civil, a coisa que primeiro aparece é um parente querendo que a gente calcule uma viga para a casa dele. Calcula como quantos ferros, quanto não sei o que. Diz, rapaz, não entendo nada disso, nem quero, tenho medo. Mas você não é engenheiro? A pergunta é essa, né? E geralmente é tudo gratuito, né? Então eu atuei como engenheiro civil nessa parte de 84, continuei fazendo alguns cursos, gerenciamento no canteiro de obra, depois fiz o curso de gerência e tecnologia da qualidade. Aí em 94 eu comecei a engenharia de segurança do trabalho. Né? Comecei inicialmente com perícias judiciais, depois trabalhei em algumas construtoras aqui do estado de Sergipe, até que um determinado evento me tirou da construção civil. Foi quando teve o falecimento de um trabalhador numa construtora que eu atuava, e aí isso me marcou. Né? Isso então, foi... Como engenheiro de segurança do trabalho. Como engenheiro de segurança do trabalho. Como engenheiro civil, como eu falei, eu atuei mais na parte de... Nunca cheguei a trabalhar em nenhuma construtora como engenheiro, não. Eu fazia projeto. Entendi. Né? Eu fazia projeto. Como engenheiro de segurança, sim, eu trabalhei em diversas empresas e prestando serviço também. Então, tem uma empresa que a gente presta serviço desde 2005. Também é a única que tem esse tempo todo. O que eu vejo de muito gratificante nessa nossa atividade é quando a gente consegue ver aquilo que a gente projeta ser aceito e implantado pelo empregador, né? Que na realidade tem tudo a ver com a preservação da vida do trabalhador e a perpetuidade da empresa. Então ainda tem aquela cultura de achar que a engenharia de segurança do trabalho ela só dá despesa. Vem para atrapalhar a produção. Isso. Então, aquele binômio prevenção e produção ainda é uma marca registrada. Um fato curioso, você falou aí da morte aí do rapaz, e aí eu queria entrar um pouco nesse contexto, trazendo para a nossa realidade. Eu, como engenheiro civil, e acho que muitos outros como engenheiros civis aí, trabalham em algumas empresas que não dão uma determinada importância
a segurança do trabalho no canteiro, justamente porque dizem que atrapalha a produção. E eu acho que isso era muito mais forte antes e melhorou. Não está ideal, mas creio eu que vem tendo uma melhora a depender do tamanho da empresa. Você acha que eu estou vendo errado ou realmente está existindo uma melhora, mas muito lenta no processo? Não, a sua visão está correta. Na realidade, a transformação do pensamento do empregador necessariamente precisa passar pela compreensão que ele tenha do que é a prevenção, né? Então, não raro, um outro empregador, ele participa dos treinamentos, das capacitações. Então, eu trabalhei em uma empresa aqui que a primeira pessoa a chegar no auditório eram os donos da empresa e obrigavam os filhos a sentarem na primeira fila. Essa é uma visão empresarial. Então, a gente tinha um cuidado muito grande, tinha várias obras essa construtora e ela obrigava, né? Como empregadora, os engenheiros, os mestres, todos participavam de treinamento. Então a gente teve um avanço muito grande em relação à preservação, à redução de acidentes, à valorização da vida. Mas, ao mesmo tempo, tem outro ramo de empresários que não visualizam até hoje dessa forma. É aquela história. E aí você tem, infelizmente, uma combinação ainda daquele fator. É muita despesa, atrapalha a produção. E quando você vai para a área operacional, você ouve aquele tradicional: eu já faço isso há 20 anos, nunca teve nada comigo. Escuto muito isso. Nunca teve nada, não é agora que vai ter. Então, queira ou não, a gente ainda tem algumas barreiras. Eu vejo, até respondendo agora ao que você me perguntou, que a gente está melhorando. A gente está melhorando pouco a pouco. É algo gradativo. Até porque a gente não tem... Veja, a gente precisa caracterizar a construção civil de uma maneira diferente das outras indústrias. Como se conhece uma indústria? 4 paredes, muros altos que ninguém vê dentro. A construção civil é totalmente diferente. É a única indústria aberta que todo mundo vê, todo mundo é fiscal. E a outra coisa, a indústria sai e o produto fica. Isso. Então, cada canteiro de obras, você monta uma indústria da construção diferente. Então, isso precisa ser considerado. E hoje, principalmente pela velocidade das obras. Com certeza. Tem isso. A gente tinha obras que duravam 4 anos, com as mesmas características, hoje duram 2. A gente trabalhou com canteiros com mais de 200 empregados, que hoje você trabalha com 40, 50 e constrói a obra com qualidade muito melhor, com maior rapidez, né? Exatamente por causa dos avanços tecnológicos, né? Melhoria e os programas de qualidade, de capacitação das pessoas. Então, a gente tem que levar em conotação a diferença que é a construção civil para os outros ramos industriais. Isso precisa ser visto também pela fiscalização. Eu vejo também entender um contexto dentro disso tudo aí, porque um canteiro de obra, como você falou, tem a indústria. Só que dentro da indústria a gente tem pessoas capacitadas e com uma quantidade ali de colaboradores pré-definidas para fazer um bom trabalho. Quando você vai para um canteiro de obra, eu tiro por mim, eu sou gerente de obra, e hoje eu tiro por mim. Hoje, em empresas grandes, isso acontece, em empresas pequenas, isso nem existe, que é a realidade de você ter um técnico de segurança na obra. Sim. Muitas vezes, toda a responsabilidade da segurança de uma obra é posta sobre um técnico, que muitas vezes mal tem um apoio de alguém capacitado, e tem um engenheiro civil na obra, que mal conhece as responsabilidades técnicas da parte de segurança. Então, qual seria... muitos engenheiros se isentam dessa responsabilidade por dizer que não é do seu... responsabilidade dele. Isso, quando na verdade aquilo é. Então, o que é que você pode falar para mim em relação a esse ciclo aí? Técnico de segurança, engenheiro de segurança e engenheiro civil dentro do canteiro, onde fica aquele ciclo ali, um vê muito produção, e hoje eu vejo que são pouquíssimos engenheiros que se preocupam mesmo em ter uma segurança na sua obra. Olha, tem efetivamente essa realidade. Isso não mudou muito.
É tanto que nas obras onde eu atuei, minha maior dificuldade era com a média gerência, não era com o operário propriamente dito, entendeu? Era convencer um colega que sentou comigo nos bancos da faculdade de demonstrar a necessidade dele ser mais integrado a essas questões prevencionistas, exatamente por uma figura, o prêmio. A obra tinha um prêmio. Em uma construtora, nós conseguimos fazer com que o prêmio fosse dividido em 5 indicadores. Um dos indicadores era a parte de segurança e saúde ocupacional, que remunerava 20%. Então, esse foi um empresário de visão e ele disse, não, eu quero que se faça segurança do trabalho em minhas obras. Para você ter uma ideia, a gente teve canteiro com 17%, com 15%, teve canteiro com 7%, que foi exatamente um colega mais resistente, um engenheiro mais resistente a essas mudanças. Eu, como engenheiro de segurança, colega dele, do mesmo nível de graduação e tudo, eu tinha dificuldade. Os técnicos, muito mais ainda. Ele praticamente nem conversava com os técnicos de segurança. Fora que um técnico não vai mover montanha. Quem manda é o gerente ali. Se não tiver esse apoio, não vai ter nada. Exatamente. Mas aí o que foi que a gente conseguiu? Essa situação, e em outro momento nós conseguimos autoridade para os técnicos embargarem o serviço. Eles interditavam qualquer serviço fora da realidade. Aquele serviço que não estivesse de acordo com os parâmetros que ficaram definidos pela construtora, esse serviço era interditado. Eu acho isso importantíssimo, porque quando vai mexer no bolso do homem, exatamente, o homem cuida do negócio ali para correr atrás. Isso eu acho que era uma solução para aquele problema ali que a gente tem de acidentes, é mexer no bolso do cara. Não tinha pensado dessa forma. Pois é. Então, um outro aspecto é o seguinte, eu não sei se mudou muito nos cursos, mas algo que a gente se debatia muito era a falta de preparação de nós enquanto estudantes de engenharia civil. Eu só soube que eu poderia ser preso como engenheiro em uma obra depois que eu vi a primeira situação. Mas na faculdade nunca ninguém me disse isso. Então a gente hoje pode saber mais por causa da mídia. Responsabilidade civil, responsabilidade penal, a criminal, né? A responsabilidade, a técnica a gente até entendia melhor. A ética pouco. Hoje a gente tem profissionais que agem até, às vezes, de maneira antiética em relação à própria construtora, ao colega e coisas dessa natureza. Destrata, né, na mesma construtora. Então, a gente tem um caso que outro dia a gente estava discutindo, é uma engenheira de segurança do trabalho que o grupo de engenheiros se cotizaram contra ela, porque ela exige, né, a postura de todo mundo na prevenção. Então, ela virou uma persona não grata. Só que como eu já ouvi de um colega também dizer, que não, você fica aí com seus documentos, com seus papéis, para tirar seu nome da reta. Eu disse, não, pelo contrário, é para que você não entre numa reta que não é a melhor. Então, o que a gente está querendo demonstrar a você é o risco que todo mundo até corre. Alguém passar, ninguém sabe sabe. Quão difícil é passar por isso. O exemplo que eu dei do colega que faleceu na obra, como nós fomos para a delegacia, né, prestamos depoimento e tudo. No dia foi um transtorno, era criminalística, era polícia técnica, a Polícia Civil, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho. Só quem vivencia um momento desse que sabe a importância da prevenção. É claro que eu comento apenas para que haja organização e eu sempre oriento aos alunos da seguinte forma: tenha a documentação toda em dias. Que tipo de documentação? Os treinamentos, as orientações, as ordens de serviço. A gente tem um artigo 157 da CLT que fala: cabe às empresas cumprir e fazer cumprir. O quê? As medidas de segurança e medicina do trabalho, a fim de orientar o trabalhador, informar sobre os riscos, prevenir contra o acidente de trabalho. Então, nesse caso, quando o Ministério do Trabalho foi nos fiscalizar, porque no óbito você tem que isolar tudo, né? Tem que parar tudo, nós tínhamos toda a documentação. Toda a documentação estava em dias.
A gente tinha fotografia, a gente tinha filmagem do treinamento, esse rapaz que faleceu no treinamento, ordem de serviço, tinha tudo. O que, claro, eu não digo isso como tivemos trunfo, muito pelo contrário, nós só tivemos organização do trabalho. Mas mesmo assim perdemos uma vida. É o que eu digo. Por mais que você oriente, você não está na cabeça do colaborador, você não está controlando o colaborador. Aquela coisa pode acontecer. Pode. Muitas vezes eu vejo na obra, eu já vi acidentes em obras minhas, da pessoa tirar uma tela de proteção, tem a proteção do posto do elevador, o funcionário meio mundo de espaço, mas não, ele vai por cima do posto do elevador, a tábua estoura, ele ficou pendurado pelos braços, foi a sorte, do 6º andar, não ele tinha descido. Então, graças a Deus não teve o pior, mas a gente vê que as situações ocorrem por falta de atenção, por negligência e por falta de querer seguir aquelas recomendações. E como você falou, é muito importante, técnico de segurança, engenheiro, registrar que está constantemente informando, capacitando, orientando. Veja, na realidade é um ciclo, a gente tem que criar um ciclo virtuoso e não um ciclo vicioso. Empresário, profissionais da área de segurança do trabalho, profissionais da gerência de obras, mestre de obras, os trabalhadores, todo mundo tem que conhecer exatamente a mesma realidade. Não adianta eu dizer aqui, porque o empresário não quis fazer, não, porque o trabalhador não quis fazer. Na realidade, todo mundo precisa ter a mesma informação. É por isso que eu dei o exemplo de uma empresa que os primeiros a chegar no treinamento eram os proprietários. É uma empresa gigante. E isso passa para baixo. Isso passa para os filhos. Então, os filhos que foram sucedendo, os pais, passaram a ter uma cultura mais de prevenção, mais de valorização dessa parte de treinamento, de melhoria do conhecimento, de qualificação das pessoas. Então, se você me perguntar, tem como resolver? Uma outra coisa, eu pessoalmente não concordo muito, porque eu não encontro uma estatística 100% confiável. A construção civil é o ramo que mais comete acidente, que mais produz acidente de trabalho. Não concordo com isso. A gente tem vários outros segmentos, comprovadamente, que vitimam mais. A questão é, como eu disse, existe uma subnotificação que ninguém conhece a realidade. Quando eu digo a empresa, uma indústria está dentro de 4 paredes. Ali só entra quem trabalha e tal. Mas a gente comentou. Na construção civil, teve um acidente, a primeira pessoa que passava botar na mídia. Todo já dia. Aquele burburinho, pronto. Então é a construção civil que mais vitima, que mais mata. A gente tem muito acidente de trabalho na construção civil. Quando a gente pega, por exemplo, em um ramo industrial, você vai operar um determinado equipamento, você qualifica, você exige uma formação específica das pessoas. A construção civil, todo mundo tem que entender que é o ramo industrial que emprega as pessoas que não têm colocação em outro mercado de trabalho. É exatamente na construção civil que vai aquele que está desempregado, o analfabeto, o semi-alfabetizado, até chegar aos níveis maiores da graduação profissional. Mas é a construção civil quem emprega as pessoas que não têm colocação em outro mercado de trabalho. Eu acho que há uma necessidade de fazer isso. Muitas vezes é mais difícil de entender tudo isso que a gente passa. Certamente. É mais difícil entrar na cabeça deles todas esse tipo de orientações. São pessoas que vêm já de uma atividade, por exemplo, vêm da lavoura. Na lavoura, o cara corta cana. O cara trabalha com a enxada, com a enxó, com a foice. Fora outros perigos que a região traz. Ele para ali, ele está no sonho. É um local bonito, bem organizado, limpinho, eu tenho alimentação, tenho tudo. Mas ele precisa ser adaptado a uma nova realidade. Isso custa. A gente tem empresa aqui que montou uma escola. Então, o trabalhador, ele saía, e foi acordado isso com o Sindicato dos Trabalhadores. O expediente era 17, ele saía 16, ia para a escola, tomava café e tudo, e ia até às 19. Então, ele dava uma hora e a empresa pagava outra hora. Teve vários funcionários que estiveram nessa situação. Então, a gente tinha convênio com o SESI na época. Então, são exemplos que a gente tem. Não é porque você vai taxar o empregador, não é porque ele não entende a vida, não é bem assim. Quer ter uma ideia, vai ser empresário no Brasil.
para você ver como o negócio é difícil. É muita coisa, é muita pressão, é muito imposto, você tem que se virar. Pouca gente conhece a realidade, é necessário entrar nela um pouquinho para vivenciar os dois lados, do trabalhador e do empregador. Toda essa experiência que você tem aí na área de segurança, na área acadêmica, mudou seu jeito de ver as coisas, mudou seu jeito de passar os ensinamentos? Mudou. Eu sempre digo aos meus alunos, a maior escola que eu tive quando eu entrei em engenharia, eu fiz a engenharia de segurança do trabalho, terminei, em 95 eu comecei a atuar, também foi ontem, em 95 eu comecei a atuar, comecei a atuar como perito judicial, na época não era a primeira vara, a segunda vara, era a primeira JCJ, era a Junta de Conciliação e Julgamento. Então eu comecei a atuar. E na primeira vez, a primeira notificação de nomeação que eu recebi, eu pulei, eu gritei, fiquei alegre. Aí fui na Universidade Federal, procurei o professor Pedroso, que foi o coordenador do curso, né? Eu fiz lá na UFES. Aí disse, Pedroso, veja, recebi. Alegria, cara, parecia um diploma. Recebi a primeira notificação. E o pior é que eu não sabia o que era a notificação. Quando chegou lá em casa, eu fui logo atrás para saber, rapaz, eu recebi isso aqui. O que é? Não, doutor, o senhor foi nomeado como perito do juízo. Eu disse, coisa linda, até bonito de falar. Aí eu fui, Pedroso, rapaz, recebi a primeira. Ele vibrou como se fosse ele o nomeado. É tanto que fizemos os dois, a primeira perícia. Né? Aí disse, Pedroso, e agora, o que é que eu faço? Porque eu não sei, é a primeira vez. Ele disse, eu também não sei não, vamos atrás Aí tinha exatamente no mesmo momento, em 95, uma outra turma que começou, e o professor ia ministrar a cadeira de perícias. Então ele estava montando uma apostila, o que é a perícia, o papel do perito, o que deve ser feito. E hoje ainda existe essa mesma dúvida. Ainda existe. Ainda existe essa mesma dúvida, que eu vejo muitos amigos meus, eu quero me tornar perito, eu quero ser perito, e nem sabem como fazer. Aí veja, hoje é bem tranquilo, hoje a gente tem o token, a gente tem o certificado digital, você acessa o processo de onde estiver, pelo celular. Na minha época não, eu tinha aqui, era o seguinte, eu ia, né, primeiro eu fiz fui nomeado, ia lá, pegava o processo, fazia uma carga, era um documentozinho, um protocolo, levava o processo para casa, estudava o processo todo, quantas páginas tivesse, vários volumes, devolvia, marcava a perícia, antes da perícia ia lá, pegava o processo todo, fazia a perícia, preparava o laudo, devolvia. E aí imprimia, encadernava os laudos, entregava, era assim. Hoje não, hoje eu chego no celular, eu digo o dia da perícia, leio o processo todo no celular, está muito prático. Mas o que foi que eu herdei disso? O conhecimento. Tá? Em um dia, como essa primeira perícia, eu fui atrás de uma moça lá na Terra Dura, que fazia limpeza como uma gari, que nem a mãe dela sabia o nome direito. Foi o maior trabalho, porque era apelido, era todo mundo apelido. Então a gente passou na casa dela, perguntamos, a mãe dela disse, não sei quem é não. A própria filha. A mãe não sabia o nome da filha. Isso é hilário, isso é curioso. E aí depois a gente voltou, não, é minha filha, mas não é esse nome dela não, o nome dela é Zuquinha. Era outro nome, era Maria das Dores, não sei o que, é Zuquinha. Então ela conhecia como Zuquinha, um exemplo. Então, veja, em um momento eu estava numa rua fazendo uma perícia de um gari, daqui a pouco eu estava dentro de uma indústria têxtil, depois eu estava de uma indústria alimentícia, depois ia para uma indústria de telefonia. Quando é que você tem essa oportunidade de conhecer os ramos industriais de prestação de serviço? Nunca. Então, vários ramos. Vários ramos, é por isso que eu digo aos meus alunos, façam perícia. Professor, paga muito mal. Eu disse, você ainda não tem um nome e está querendo exigir? Primeiro se qualifique, você já se habilitou, agora se qualifique mais, mostre seu nome, faça a perícia até de graça, você vai aprender. Depois você vai começar a fazer o seu mercado de trabalho e determinar seu preço. É assim que começa. Então, muitos hoje atuam. Eu tenho muitos ex-alunos que atuam. Até hoje eu tenho relação com eles boa.
E a gente discute o processo de igual para igual. Essa perícia é em cima de Constituição Civil, parte de segurança ou a gente... Várias. A gente tem a Constituição Civil, a parte de patologia, que é a engenharia legal. A gente tem em relação à insalubridade, periculosidade e acidente de trabalho. E o outro é para aposentadoria especial. Não é? São processos que a pessoa não conseguiu se aposentar por uma atividade especial, junto ao INSS, e ele recorre à Justiça Federal. Então, a gente pode atuar nessas diversas vertentes, como engenheiro civil na parte de engenharia civil, propriamente dita, como engenheiro de segurança na parte do Tribunal Regional do Trabalho, né, insalubridade, periculosidade de acidente de trabalho, e na Justiça Federal para aposentadoria especial. E precisa de concurso, inscrição, como é que procede hoje? Você sabe dizer como é que funciona isso hoje ou não? Eu respondi essa pergunta aos alunos na semana passada, né? Porque como eles estão começando o curso agora de Engenharia de Segurança do Trabalho, eles disseram: professor, qual é o curso que eu tenho que fazer para ser perito? Eu disse: qual é a sua formação? Eu disse: eu sou engenheiro civil. Eu disse: você já é perito. A Lei 5.194/66 já determina que cabe ao engenheiro civil vistoria, perícia, inspeção, tarará. Você já é perito na sua área de engenharia civil. A engenharia de segurança do trabalho é a única que tem uma lei específica que qualifica, habilita e agrega atribuições aos profissionais. Então, quando a gente se forma na graduação, você aí, a partir da graduação, você pode fazer a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Né? Você tem uma lei 7.410 de 1985 que estabelece as atribuições do engenheiro de segurança do trabalho. Então, você já tem a carteirinha do CREA, vai lá, depois do curso de engenharia de segurança, você anota, na carteira aparece engenheiro civil, e depois tem engenheiro de segurança do trabalho. Então, é uma profissão legalmente reconhecida que lhe permite atuar nas diversas áreas do conhecimento. Tem que fazer inscrição. Você faz a anotação do curso e depois, nos tribunais, aí você tem lá no próprio site um cadastro. Entendi. Pronto, o Tribunal de Justiça, ele habilita, tem uma relação lá de centenas de profissionais nas diversas áreas, não precisa ser engenheiro de segurança do trabalho. Um engenheiro mecânico, que daqui a pouco ele pode precisar verificar um defeito em um carro, o carro teve uma batida, aí a pessoa está alegando falta de freio, então você vai estar lá, um engenheiro mecânico, especialista nessa área, habilitado como engenheiro mecânico mais especialista, ele vai fazer. Se você tem um imóvel, você contratou um imóvel e não foi entregue ou apresentou de problemas, anomalias patológicas, você tanto pode fazer isso na Justiça Federal, quando envolve órgão oficial, como a Caixa Econômica, ou no Tribunal de Justiça, quando é a relação de consumo, é o cliente e construtor diretamente. Então, tem a relação de profissionais. Você entra nos sites, todos os sites do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional do Trabalho, a Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, você faz tudo pelo site, não precisa ir lá. Agora, ele gera lá, quando fiz minha inscrição, sou novato, existe um ranking tipo de ocorrência por experiência do perito ou isso é sorteado? Sabe? Não, na realidade eles fazem um rodízio. Entendi. Porque no próprio Código do Processo Civil, o juiz não pode ter essa indicação. Ele não pode priorizar um perito em detrimento dos demais. Entendi. Então, a própria secretaria, tanto que você vê lá o juiz, nomeia esse perito a ser indicado pela secretaria. Por quê? Porque a secretaria tem a relação de todos os peritos e eles vão fazendo rodízio. Entendi. Entendeu? Exatamente. Eu pensei que era mais complicado. Não é. Bem simples. Você entra lá, TRT, aí está lá, peritos, cadastro. Aí você apresenta lá a documentação e tudo. Antes não, você tem que levar, faz uma folha, uma petição, que é o pedido inicial, requer o cadastramento na condição de perito, leva seu currículo e tal. Hoje você anexa tudo. Né? Informação exclusiva, viu? Tem gente que está cobrando na internet para dar essa informação aqui. Sabia disso? Tem gente que está cobrando aulas de como se tornar perito. Você aí. Grátis aqui, no Papo de Canteiro. Papo de Canteiro, e se vocês tiverem interesse, mais para frente a gente pode falar até sobre o laudo pericial, as etapas, como deve conter. Olha, a entrevista número 2 aí já subindo, viu? E hoje você também é presidente da Mútua.
Para quem não conhece, eu queria saber um pouco do que é a mútua. Eu também tenho muitas dúvidas do que é a mútua, inclusive fiz minha inscrição, mas não finalizei e quero saber um pouco sobre ela. Tá. A mútua ela tem a sede em Brasília, né? Tem uma diretoria executiva e lá é que fica o diretor-presidente. Né? Nós temos 5 diretores executivos, um da área administrativa, tecnologia da informação, financeiro e por aí vai. Nos regionais, o cargo nosso é como diretor-geral, diretor administrativo e diretor financeiro. Então, eu atualmente estou como diretor-geral da Mútua Sergipe, estou no meu 2º mandato, que termina no próximo ano. A Mútua vou separar, o sistema profissional é composto de Confea, CREA e Mútua. Eu digo, o Confea é o órgão legislador, o CREA é o executivo, é o fiscalizador, e a Mútua é o braço social. A Mútua ela foi instituída a partir de 1977 pela Lei 6496, que criou a ART, a Anotação de Responsabilidade Técnica, foi em 77, e ao mesmo tempo criou a Mútua. Qual é o objetivo da Mútua? Conceder benefícios e assistência social aos profissionais vinculados ao CREA. Aí você poderia perguntar, eu sou obrigado a ser associado à Mútua? Não, você é obrigado a ser registrado no CREA. Você se associa Para ser da Mútua, você precisa estar registrado, estar aqui com o CREA, né? Aí você precisa estar em dias com as suas obrigações como profissional junto ao CREA. O que é que a Mútua faz? Nós temos um folheto que a gente distribui, onde ele consta os diversos benefícios. Então, hoje, se você quiser adquirir um carro, comprar equipamento, então aqui vocês querem comprar equipamento sempre voltado para a atividade profissional, computadores, mobiliário, o que você quiser. Isso não quer dizer que eu tenha que ser para a construção civil? Não, você tem vários segmentos. Lá vai ter esse leque de segmentos. Aí é mais uma facilidade. Sim. Quando você entra no site da Mútua, ele tem as janelinhas e tem uma lá só, benefícios. Quando você clica, ela elenca todos os benefícios, lhe diz quanto é. Se você quiser simular quanto é o benefício, quanto vai ser a parcela. Então você diz, não, eu quero pegar 30 mil reais. Aí você vai lá, simular benefício, bota 30 mil reais, vai aparecer com alguns descontos que você precisa informar. E depois eu quero para 12 meses, ele vai dizer qual é o valor da parcela. Se a pessoa não tiver a fonte de renda, o próprio sistema vai dizer, você não tem como pegar 30, tem como pegar 27. Mas o próprio sistema ele faz essa apuração da situação. Outra coisa que a gente evoluiu bastante. Antes e ainda tem algumas caixas regionais que agem assim, eles analisam o processo do pedido de benefício e aprovam na reunião seguinte. Aqui a gente já liberou o benefício com um dia. A pessoa entrou no sistema, cadastrou tudo. Agora depende de quê? Da documentação apresentada. Se o profissional apresentar, você entra hoje no site da Mútua, cadastra o seu pedido, a gente analisa no próprio sistema, se os seus documentos estiverem prontos, provavelmente você receba o seu dinheiro amanhã já. Eu tenho um amigo que eu acho que tu contratou ele, porque o bicho toda semana tu quer comprar um carro, vai para a Mútua que o juro é lá embaixo. O juro nosso, ele começa com 0,2% ao mês. E como a gente estava perdendo competitividade, porque os bancos estavam com juros, porque você tem a OTR, tem alguns complementos, então o nosso estava dando acima de 1%, 1,5% e tal. Era 0,3 mais 0,7, era 0,3 mais 1, aí ficava incompatível com o objetivo da Mútua, que não é banco. Mútua não é banco, não é para ganhar dinheiro. É facilitar esse investimento. O que é que a gente faz com o dinheiro? É do profissional. Sim. O dinheiro da multa vem da RT, então a gente tem que retornar ele como benefício para o profissional. Pouquíssimos profissionais sabem Pois disso. Então é bom que aqui o Papo de Canteiro está expandindo. Eu espero que as pessoas procurem a Mútua. Você entra no site www.mutua.com.br. Então tá lá e você pode se informar de todo jeito, faz a sua afiliação ali mesmo. Tem uma grande vantagem, nós voltamos para a primeira anuidade R$50.
Hoje você paga R$50 para se associar à mútua. O que é que a mútua faz com esses R$50? Isso é anuidade, não anuidade, não é mensalidade. A gente não tem mensalidade, só tem anuidade. Para nós que já estamos, é R$200, mas aí você paga com 40%, 20%, 10%. Entendi. Mais barato que o Netflix. Então, é isso aí. Então, a mútua pega os seus R$50 da anuidade e transforma em uma previdência privada para você. Na Tecnoprev do Banco do Brasil, que é uma das mais rentáveis. Ela é 2 vezes e meia o rendimento da poupança. Mais de 2 vezes o rendimento da poupança, o Tecnoprev capitaliza você. Então, toda anuidade que você paga, a mútua pega um valor e joga lá naquela previdência privada. O que é que o profissional deve fazer? Complementa. Ele bota lá mais de 100 por mês, ou 200, ou 500, a depender da disponibilidade financeira que ele tenha. Mas ele já tem uma previdência privada feita pela mútua. A anuidade de R$50 não fica para a mútua. Ela reverte para o profissional. Tá? Então a gente tem uma série de benefícios para viagem, tem os sociais, naturalmente, quando o profissional, a gente tem alguns casos, né, agora, o profissional está desempregado, ele comprova, a gente faz uma entrevista e tudo, ele pode receber até 3 salários mínimos por mês, durante 4 meses, prorrogado por mais 4. Então a gente tem alguma situação de um colega que perdeu o emprego na pandemia e a gente mensalmente a gente está concedendo um benefício social para ele. Eu vou concluir amanhã. Amanhã ou hoje, quando acabar aqui, vamos ver todo mundo fazendo a sua filiação à mútua. Essa anuidade de R$50, ela começou como promocional quando a mútua fez 40 anos. Né? Sim. Quando ela fez 40 anos, aí era 40 e tinha mais 10 da taxa de inscrição. Porque quando eu me inscrevi era 200. Mas é 200. O rotineiro é 200. Entendi. Né? Aí se você pagar... Você aí tem umas bonificações, quem paga em janeiro, fevereiro e março. Né? Tá. Então, ela pegou os 40 anos da multa e passou a cobrar anuidade de 40. Aí ficou alguns anos, né? Aí a gente viu que estava muito pesado e a própria diretoria entendeu, aí voltou para R$50. Entendi. Então, a multa tem... Outra coisa, a gente tem que... Esses benefícios, você precisa ter a carência de 1 ano. É por isso que a gente recomenda que a pessoa faça logo, porque 1 ano passa rápido. Mas durante esse período de 1 ano, a gente tem o Clube Mútua de vantagens. Tem convênio no Brasil todo, com o que você imaginar. Com concessionária, com banco, com tudo. Com hotéis. Comprei meu carro agora, essa semana. Nossa, a gente tem um convênio aqui e a gente vai discutir agora. Nós teremos uma reunião regional Nordeste na próxima semana em Brasília e já foi uma solicitação que nós fizemos a semana passada num evento nacional de treinamento que eu participei como diretor para ampliar a nível nacional as concessionárias, para que dê oportunidade ao profissional, ao mutualista, de escolher qual é o carro que ele quer, qual é o financiamento que ele quer, mas nós temos um desconto compra um carro, um desconto de 7 mil, de 10 mil, 12 mil, depende da regional. Aqui a gente tem convênio com a Chevrolet. Interessantíssimo. Olhei aqui, o homem tem coisa aqui, viu, gente? Então eu fico meio... Vai para segurança, vai para área acadêmica, vai para mútua. Eu não sei como esse homem vive, não. Eu quero saber agora... A gente conversando aqui antes, você soltou um aqui que eu estou interessado em saber a questão da norma. Quero saber como foi sua participação aí na norma, como foi essa história aí. Me conta direito. Mas já tem muito tempo. Me conta direito essa história aí que vamos falar verdades aqui, viu? Olha, as normas regulamentadoras, elas foram publicadas em 1978, né? Tem a portaria 3214 de 78, que são originadas de uma lei 6.514, que é de 1977. Ele alterou o artigo da CLT exatamente para criar as condições melhores de segurança e saúde ocupacional. Então foram editadas normas regulamentadoras, algumas das quais ainda funcionam do mesmo jeito de 1978. Até hoje. Né? Até hoje. A norma regulamentadora número 18, ela teve uma grande alteração em 1995. Essa é a famosa NR18. Construção Civil. Né?
Porque essa norma antes ela era chamada obras de construção, demolição e reparos. Depois, com a nova edição em 95, ela passou a conhecida mais Programa de Condições de Meio Ambiente e Trabalho na Indústria da Construção. Era o famoso PCMAT. Hoje ela já está um pouco modificada. Então, quando ela foi reeditada em 95, surgiu um problema muito sério nas empresas que faziam manutenção predial. Porque antes você utilizava cadeirinhas sustentadas por corda. Por corda de nylon, corda dessa natureza. Tinha muita coisa mal feita, tinha tábuas, tinha tudo, mas tem empresas organizadas, com cadeirinha, com corda, um equipamento muito interessante. Infelizmente, teve, não sei o termo que eu usaria, mas houve uma malversação do item de cadeira suspensa, que na nova edição da NR 1895 botaram características que só um fabricante no Brasil tinha. Só faltaram botar a marca na norma. Compra em 10. Então, o que aconteceu? A partir da vigência da norma, todas as empresas que trabalhavam com manutenção predial, recuperação e tal, que usavam cadeirinha de corda, ficaram proibidas de trabalhar. Foram milhares no Brasil. Aqui nós tivemos um trabalho com uma que tinha mais de 40 cadeirinhas. Você ia botar para fora 40 pais de família, de tapufo, como se fala, de tapufo. Então, o que foi que a gente fez? Com a NR18 foram constituídos os CPRs, Comitê Permanente Regional para Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Tinha o CPN nacional, que reunia empregador, trabalhador e governo, e nos estados nós tínhamos os regionais, empregador, trabalhador, governo e mais uma comissão de apoio técnico. Então eu participava como universidade, em outro momento eu participava quando eu era conselheiro do CREA. Então a gente participava das discussões. E a partir dessa paralisação, o empresário que tinha essas cadeirinhas todas, ele procurou o Ministério do Trabalho. E aí nós tínhamos muito boa relação com o Ministério do Trabalho, como temos até hoje, porque na minha turma de Engenharia de Segurança do Trabalho participaram vários auditores. Na época era fiscal do trabalho. Eles eram engenheiros, mas não eram engenheiros de segurança. Uhum. Então o Ministério do Trabalho qualificava. Sim. Você tinha médico, mas não era médico de trabalho. Ele aí qualificava para ele atuar. Então, a gente começou a conversar com esses auditores, com esses fiscais do trabalho e apresentamos uma proposta. Veja, eu disse, olha, a gente tem uma ideia. Fazer análise das condições de trabalho dessas cadeirinhas para poder liberar, porque é injusto que você agora feche, todo mundo tem que comprar do único fabricante do Brasil, de uma hora para outra, de hoje para amanhã, de hoje para amanhã, acabou. Você não ia ter a mínima condição de fazer isso. Então nós fizemos um projeto, apresentamos ao Ministério do Trabalho e tivemos uma coisa inusitada. Eles compraram isso. Eles compraram a ideia. Nós, na época, tínhamos Marli, engenheiro de segurança, Denise, médica de trabalho, outros fiscais também, a própria delegada de trabalho acatou e eu assumi a responsabilidade por isso, né? Eu disse, rapaz, e agora, como é que a gente vai fazer? Bom, para eu ensaiar a cadeirinha suspensa, tinha uma norma europeia. Tinha uma norma francesa que falava como você fazer alguns testes. A gente teve que montar um canteiro de obra só para isso. A gente montou um laboratório só para testar a resistência, a frenagem. Você tinha que testar a distância. Isso nunca tinha sido feito? Nunca. Foi a primeira vez. No Brasil todo? Eu desconheço porque nunca tinha havido proibição. Sim. Né? Então nós começamos a fazer esse trabalho. Você tinha que medir, por exemplo, o deslocamento da cadeirinha quando se acionava o freio até onde ela parava, ver o movimento, uma série de testes a gente passou a fazer. E quando a gente foi fazer o primeiro teste, eu subi na cadeirinha e junto comigo
subiu o ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores, né? Na época, o finado seu Jaime Umbelino. Seu Jaime, vamos testar aqui para ver se o negócio cai. Aí a gente subiu na cadeirinha e ficou balançando, e ela freando, freou, e a gente foi melhorando as condições. Fizemos análise de tensão das molas e tudo. Rapaz, foi um trabalho espetacular. E o Ministério do Trabalho acompanhou. Resultado, com base nesse trabalho, nós levamos a discussão nacional, participando de algumas reuniões em São Paulo. Como o engenheiro não é treinado na faculdade para escrever, a equipe de São Paulo escreveu como praticamente se o projeto fosse deles. Então a gente não tem praticamente uma linha escrita, só a parte técnica. Até hoje eu tenho minhas planilhas dos testes, de tudo. Isso foi em 1996. Né? A partir daí, a norma foi mudada. Ela foi mudada de um projeto que nasceu aqui em Aracaju, no edifício em frente ao Banésio ali da Barão do Moreno. Não sei, edifício Barão... Eu não sei. Mansão Avenida, não sei. É um prédio que tem ali em frente ao Banésio. Ali foi nosso laboratório, para a parte prática. A norma nasceu aqui em Sergipe. Nasceu aqui a alteração. Aí veja o que é você conversar com o trabalhador. Né? Quando a gente foi para São Paulo, Reinaldo, que tem uma empresa de fabricação de cadeirinhas também, e de equipamento de sustentação, de cadeiras e tudo mais, ele disse: Donald, aqui em São Paulo, eles apostam a quem tinha prédio de 30, 40 andares. Eles invertem a cadeirinha, o freio da cadeirinha para descer na banguela, para ver quem chega primeiro lá embaixo. Quem chega 40 andares, 30, 40, o cara descia, como a gente chama, na banguela, chegava lá embaixo, freava. Para você ter uma ideia da resistência da corda. Muito mais resistente do que muito cabo de aço. Entendeu? Aí a gente começou a analisar. O trabalho dizia, olha, mas a gente também trabalhou com uma cadeirinha de catraca, toda ergonomicamente mais. Né? Porque essa era uma chapa de ferro, com freio, com mola e tudo, mas não descia. Outra coisa se tivesse alguma falha na cadeirinha, o freio falhou, era só ele levantar a corda para cima, a cadeirinha parava onde estivesse. Né? Então, isso foi feito. O que aconteceu no ato dos testes que nós fizemos? Um trabalhador disse, eles chamam até a maneira de chamar, doutor, olha, essa cadeira de aço, eu tenho que subir na catraca. Esse prédio aqui, os prédios nossos eram mais baixos naquela época, era 12 andares, 13 andares no máximo. Eu, quando chego lá em cima, eu já estou cansado. Imagina o que é você manda ali para você subir 12 andares e depois descer, né? Ao contrário, né? Desfazendo. Aí ele disse uma coisa que marcou a gente. Ele disse, outra coisa, eu tomo muito choque. Choque? Por causa do cabo de aço. Ele vai passando na carcaça eu não sei se ele usou esse termo, na caixa do ar-condicionado, aí eu tomo choque, já tomei vários. Aí a gente raciocinou, você tem uma caixa de metal, um cabo de aço de metal, você está criando energia estática, daqui a pouco você está criando um campo magnético ali, está dando descarga na pessoa, porque é tudo ferro. Sim. A cadeira é de aço, o cabo é de aço. Né? Então foi uma coisa muito interessante que a partir daí a gente passou a estar incluindo nos treinamentos. Se estiver usando cadeira com cabo de aço, evite, né? Porque muita caixa de ar-condicionado, sem aterramento e tudo, estava provocando Mas isso. ainda é liberado tanto quanto corda. Aí liberou. Depois foi feito um trabalho muito importante para requisitos das cordas, né? Até com a fita de segurança. Quando essa fita aparecer, você elimina o cabo e tudo. Porque antes era mais no visual. Mais no visual. Como era no cabo de aço. Né? Aquela metodologia, você pega um passo do cabo de aço, se romper 3 ou 4 ou 5 fios, você elimina o cabo ou tal. Criou parâmetros, né? Foi. A gente não tinha, a gente criou uma série de parâmetros. Treinou todas as pessoas. Outra coisa, a gente estabeleceu algo que nunca existiu. Diariamente eles faziam um checklist na cadeira. A gente criou um checklist para a cadeirinha. Entendeu? Nada freio, mola, cabo, assento, tarará. A outra coisa definida que até hoje persiste.
no fundo da cadeira você pintava o número da cadeira com letras garrafais para que de baixo você conseguisse identificar. Entendi. Né? Porque na hora que a fiscalização chegava, olhava, cadeira 9, eu quero o checklist de hoje da cadeira 9. Se não tivesse, era multa. Mas foi tudo muito bem discutido e a gente concordou com as regras todas, porque o Ministério confiou, ele assumiu a parte da responsabilidade. Entendi. Se no teste desse ou depois morre alguém, o Ministério era, né, estava conosco. Sim, então foi uma troca de experiência fantástica. E isso fortaleceu a relação mais ainda entre Ministério do Trabalho e Engenharia de Segurança do Trabalho. Entendeu? Entendi. Que ele viu, não, a gente tem profissionais que assumem, que tal. Isso eu nunca ia imaginar na minha vida que tinha acontecido. Aconteceu. Rapaz. É porque a gente não tem o hábito de escrever, mas daria uma excelente publicação. Entendeu? Daria mesmo, mas agora tá todo mundo sabendo aí agora. Já sabe. Sabe que isso aqui é pro Brasil todo. Maravilha. Então, nós somos autores aqui da renovação da história de 1996 para hoje, né? Alguns anos depois. E hoje, nesse cenário que você está aqui hoje, o que é que você pretende ainda para sua carreira? Quer dar mais algum passo depois disso tudo que você mostrou aí? Tem mais alguma coisa? Só descansar mesmo? Tem, rapaz. Olha, não tem como você ser perito sem estudar leis, normas, regulamentos. Eu sou apaixonado por direito. Apaixonado. Porque o trato nosso é muito direto com advogados. A gente tem... Veja, como perito, você é um engenheiro. Na condução do processo tem um juiz, que é advogado. Quem representa o empregado ou ex-empregado é um advogado, e quem representa a empresa é outro advogado. Então você tem que ter elementos para, com a sua peça técnica, convencer 3 advogados ao mesmo tempo. Um vai sempre ficar com raiva de você, né? Um sempre vai ficar com raiva de você. Vai contrariar, de certeza. Mas eu sou apaixonado. Mas eu acho que eu não tenho mais, não. Eu vou fazer 70, tá na hora de começar a parar. Olha, Donald, queria agradecer mais uma vez aqui a sua presença no nosso Papo de Canteiro e passar toda a experiência aqui, já sabendo que tem carga aqui, bagagem para outra entrevista, mas para outra e mais outra. Porque é uma enciclopédia aqui que a gente tem para conversar sobre assuntos de engenharia, segurança, dentre outros aspectos. Obrigado, certo? A caneca aqui é sua do Papo de Canteiro, tá, você leva para casa. Fazer inveja, né, aos que nos assistem, mas eu brindo a vocês todos, brindo a vocês pela iniciativa, Marcel, Rony, Guilherme, essa iniciativa, ela é muito importante, né? O que vocês puderem fazer para difusão do conhecimento é meritório. Isso não tem preço. O nosso objetivo aqui, trazer pessoas com excelência, com informações de qualidade, para passar para todo o nosso público que assiste. Porque hoje está todo mundo pedindo dinheiro para passar certas informações, eu acho que o conhecimento deve ser passado. Com certeza. E o resto vai vir de forma natural. Permaneço à disposição de vocês, no que a gente puder contribuir, né? E quando precisar, a gente está aqui. Tamo junto. O canteiro já está armado, é só Já modificar tá o papo e fazer outro papo. Tá? Obrigado. Então, sucesso. E para você que nos assiste, tá? Se quiser fazer alguma pergunta, coloca aqui nos comentários, que aí na próxima entrevista ou no nosso Instagram a gente vai estar respondendo a todos vocês qualquer dúvida sobre o papo que foi dito hoje, sobre a mútua, sobre perícia, segurança do trabalho. Pode falar aqui qualquer coisa, a gente entra em contato com o nosso grande especialista aqui para tirar qualquer dúvida. Beleza? Então, nos siga nas redes sociais, Papo de Canteiro e os nossos patrocinadores. E se você quer se tornar patrocinador, é só entrar em contato lá no nosso Instagram e você pode colocar a sua logomarca, inclusive a sua empresa, aqui na nossa televisão ou nos nossos quadros aqui. É só falar com o nosso pessoal, tá? Então, muito obrigado por participar aqui do nosso papo. Obrigado mais uma vez aqui, Donald. Nós que agradecemos. E até o próximo Papo de Canteiro.